Boa tarde. Realmente, parabéns para vocês que estão aqui. Vou falar como médico. Deixa eu ver se... Aqui, o próximo. Aqui é meu currículo. Eu fiquei ouvindo que o João Apolinário falou, que o Gilberto falou, e eu tenho a minha experiência de 40 anos nessa área, e eu atendi já milhares de pessoas, dou aula, tem curso, tem livro, tudo, programa de TV, tudo. Fiz todas aquelas... Todo o caminho, né? Então, eu conheço bastante essa questão do tratamento, do que o intestino ser a chave da saúde. Eu estou aqui com a cabeça girando, porque está sendo muito... Está sendo lindo, cara. Está sendo... Parabéns. Porque o fermentado, eu fiz uma palestra sobre isso, né? Mas o poder do fermentado é realmente uma coisa que faz diferença na vida de todos nós. A gente trabalha muito com o quê, né? Isso tudo que vocês estão vendo colorido aqui são as bactérias. Tá? E o que elas têm a ver com a nossa saúde, né? Porque bactéria a gente pensa em antibiótico, quero matar, vou usar sabão para esterilizar, e shampoo para esterilizar, tem que estar esterilizado. As pessoas acham que elas vão conseguir, estão chegando em algum lugar, né? Estão esterilizando, estão ficando estéreis no cérebro, na verdade, né? Essa que é a verdade. O nosso organismo, nós temos no corpo humano aproximadamente 30 trilhões de células. Tá? Isso que nós temos. E o corpo humano hospeda, foi a palavra que eu considero, aproximadamente 30 a 35 trilhões de células de bactérias. Ou seja, para cada célula que você tem uma bactéria. Tá? E o que é isso? Isso é o que nós chamamos de microbioma. Tá? Microbioma. Vocês vão ver que... Olha o que nós temos de espécies. Aqui é só espécie. 600 espécies na pele, 1.000 espécies, 25 espécies, mais de 1.000 espécies no intestino. Então, no corpo todo, nós temos milhares de espécies. Mas a mais importante é a do intestino. Vocês viram que tem microbioma e microbiota, né? O bioma é o ambiente, né? Tá? Então, você vai numa floresta, você tem um bioma, entendeu? Tá certo? E os seres vivos, aqui no caso, no intestino, é microbiota. Tá? Mas a gente pode falar as duas coisas. Vocês vão ver as duas coisas. Estou colocando a minha parte, é a parte mais técnica. Tá? Então, mas você vai ver artigo falando microbioma ou microbiota. Mas, cientificamente, microbioma é o meio, né? E a microbiota são os habitantes do meio. O que a microbiota intestinal faz? Ela atua na absorção de nutrientes e medicamentos. Então, tudo que você come, ela ajuda na absorção. Ela sintetiza vitaminas e outros elementos, ou seja, é uma simbiose, né? Tá certo? Simbiose, o que é? O jacaré está ali, abre a boca e vem um passarinho e limpa os dentinhos dele, né? E é só aquele passarinho, não é outro. Isso é uma simbiose, é uma troca, né? Tá certo? Então, as bactérias vivem no nosso intestino, nós damos comida para elas, levamos ela na boa, né? E ela só recebe a comidinha, mas, em troca, ela ajuda a quebrar o alimento e ajuda a formar, como se fosse, desculpe, o cocô dela, né? Usa o cocôzinho dela, coisas que a gente precisa. Tá? Por exemplo, a vitamina B12 nós não fazemos. Quem faz é as bactérias para nós. Tá? Ela ajuda a modular o nosso sistema endocrinológico, hormonal, né? Tá? Endocrinológico hormonal. Ela ajuda a modular o sistema autoimune, diz ali, ó, ajudando a proteger contra micro-organismos patogênicos, porque ela é simbiótica comigo. E as bactérias brigam entre si. Então, quando ela está no ambiente em que ela está na boa comigo, ela não deixa as outras vir, que são as patológicas. Esse é o propósito. Por isso que nós temos na pele, né? Essa também nos protege. Tá? E ela ajuda a produzir neurotransmissores que atuam no sistema nervoso central. Então, você imagina, o nosso corpo é uma fábrica.
É uma fábrica. Nós estamos sempre fabricando coisas. Lágrima, saliva, colágeno, pele, cabelo, sei lá. Está fazendo, sabe? O tempo inteiro fabricando coisas. Agora, como qualquer fábrica, ela tem um sistema de controle. O sistema de controle são 3. Neurológico, imunológico e endocrinológico. E o psicológico por fora. Né? Então, por isso que é o chamado psico, neuro, imune, endócrino. Esse é o sistema que a gente tem. Tá? E se você olhar, ela trabalha sistema neuro, imune, endócrino. Então, você vê que nós precisamos das bactérias para ser saudáveis e estar funcionando. Porque elas ajudam a trabalhar os 3 sistemas. Então, a bactéria, o sistema, a microbiota intestinal, é fundamental para a nossa saúde. Sem ela, nós não viveríamos. Não viveríamos. Mas o caminho do nosso alimento pelo nosso intestino até o destino final lá, né? Seja o pinículo, seja a privada, né? Esse caminho não é um caminho de flores, tá? Ele tem muitos perigos. Tem o lobo mau no caminho, tá? Por quê? Porque nós temos bactérias que são ruins e nós temos bactérias que são boas. Nós temos 2 tipos de bactérias. Tá? Aqui, exemplos de bactérias boas. Bifidobacterium, lactobacillus. Dá para dar uma... Isso aqui são cursos inteiros, né? Nós estamos pensando para nós aqui. Tá? Aqui são as bactérias ruins, a Clostridium difficile e as enterobactérias, são as principais que são ruins para o nosso organismo. Tá? Então, o que determina a nossa microbiota? Então, você vê que nós temos que ter uma microbiota boa, não podemos ter uma microbiota ruim, porque senão a coisa não vai funcionar. Se eu tiver microbiota ruim, dominar a microbiota ruim, nós estamos com problema de saúde. Tá? Então, se dominar a ruim, nós estamos com doença, se nós tivermos uma microbiota boa, nós temos saúde. O que determina é o estilo de vida. O seu estilo de vida... Veja que o Gilberto falou de nós termos a vida moderna é um problema, né? Tá certo? Então, você tem crianças que são criadas assim, tá certo? Com esse estilo de vida. Né? A coisa que eu mais vejo é as mães mandando as crianças para a escola com todinho e bisnaguinha. Existe uma grande diferença entre ter filhos e ser pais, né? Essa é uma coisa que as pessoas não estão tendo. E esse é um problema muito sério. Então, esse é o estilo de vida. É como, né? Para se livrando ali da criança, né? Não está educando a próxima geração. Ou você faz uma criança comer só coisas saudáveis, né? Eu botei essa foto que esses são os meus netos. A Alice e o Max. Aqui, ó. Entendeu a diferença? Outra diferença. Daqui 20 anos, vocês vão ver a diferença entre esses e aqueles, né? No destino deles. Então, o que acontece? A boa alimentação vai fazer um intestino totalmente saudável. Olha que beleza de intestino. Aqui, brilhante, limpo. Olha que maravilha. Isso é um intestino saudável. Para quem não conhecia, esse é um intestino saudável. Prazer, intestino. Aqui é a má alimentação, já liquida você desde o intestino. Olha aqui. São intestinos totalmente inflamados. Aqui, inflamação, doença de Crohn, intestino irritável. Imagina como é que é a alimentação. Eu não sei por que apareceu uma artrose. Jura? Caiu do céu. Você passou embaixo de uma escada. Não fosse aquela escada, você não estaria com esse problema. É isso aqui. Aqui que começa. Né? Mas se o Joãozinho, né, está sempre perguntando, mas onde é que isso entra, né? O Joãozinho é complicado. Né? O que entra na minha vida, né? Então, eu vou mostrar para vocês, porque aqui a questão é de dar uma fundamentação, já começar a fundamentar vocês para tudo que vocês vão falar, que vocês vão trabalhar, tá certo?
da Nature, ó, inflamação crônica na causa das doenças ao longo da vida. Tá? Trabalho de 2019, bem recente. Tá? Olha aqui. Pesquisas recentes revelaram que certos fatores sociais, ambientais e estilo de vida podem promover inflamação crônica sistêmica. Ou, como nós chamamos, eu dou aula disso, inflamação crônica de baixo grau. Por que ela é baixo grau? Porque você não sente o que está acontecendo. Entendeu? Você está inflamado e não sente o que está acontecendo. É crônica porque ela não termina. Você entra no processo de inflamação sutil e não percebe. Só vai descobrir lá na frente quando passou embaixo da escada e veio a artrose, né? Ou desceu a escada do shopping e apareceu a diabetes. Né? Parece que surgiu quando você fez o exame. Ontem eu não tinha diabetes, hoje eu tenho. Isso são anos, tá? Que, por sua vez, pode levar a várias doenças que coletivamente representam as principais causas de incapacidade e imortalidade de todo mundo. Como doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, doença renal crônica, doença hepática gordurosa não alcoólica, distúrbios autoimunes neurodegenerativos. Ou seja, todas as doenças crônicas degenerativas, ou como se chama cientificamente, DCNT, doenças crônicas não transmissíveis. Eu não transmito diabetes, eu não transmito doença cardiovascular. Então, são chamadas doenças crônicas não transmissíveis. As DCNT hoje são consideradas a causa de 80% das mortes do mundo. Então, você vê onde é que começa, né? Começa aqui. Tá? Continuando o artigo. As consequências clínicas dos danos decorrentes da LM, que é a inflamação crônica de baixo grau, né, como o autor coloca, inclui risco aumentado de síndrome metabólica, que inclui o quê? Hipertensão, hiperglicemia e dislipidemia, ou seja, pressão alta, diabetes, né, e colesterol alto, essas gorduras no sangue. Diabetes tipo 2, doença hepática gordurosa não alcoólica, a famosa gordura no fígado, né? Hipertensão, doença cardiovascular, doença renal crônica, vários tipos de câncer, depressão, doenças neurodegenerativas e autoimunes, osteoporose e sarcopenia, que é aquela pessoa que tá aquele magrinho assim, chupadinho, né? Não tem mais nada, sarcopênica é perda de massa magra, tá? Tem muitos velhos com perda de massa magra. Então, você vê que, na verdade, é tudo, né? Começou tudo no intestino, não começou? Entendeu? Trabalho muito lindo. Adorei esse trabalho que quis trazer para vocês. Tá? Aí, olha aqui, a microbiota. Então, nós vimos a questão da inflamação. Tá certo? Então, nós vimos que a inflamação crônica de baixo grau é um processo decorrente do estilo de vida, e que essa inflamação crônica, porque inflamação o que é? É um processo de destruição. Por isso que destrói. Então, dependendo da tua genética, vai para cá, vai para lá, vai neurodegenerativa, vai para o câncer, entendeu? O que determina o teu estilo de vida dá o tiro, onde é que ele acerta é a tua genética, né? Então, mas a gente sabe que aqui começa. Por isso que é por isso que você cuidando, você não acontece. Eu tenho no exame genético que deu problema. Se você cuidar, não, né? Não vai dar o tiro, né? Tá certo? Olha aqui, ó. A inflamação de baixo grau é a marca registrada de distúrbios metabólicos, como obesidade, diabetes tipo 2, então é outro trabalho, hein? Tá? 2019 também. E gordura no fígado, né? Tá? Evidências emergentes indicam que esses distúrbios são caracterizados por alteração na composição da microbiota intestinal e seus metabólitos, tá? Então, aqui é da Nature, né? A revista mais conceituada na área da saúde. Olha lá. Então, a disbiose e a dieta são causa da inflamação crônica que vai chegar nas doenças crônicas não transmissíveis. Tudo aquilo que nós falamos. Esse é o resumo. Tá? Olha aqui, ó. Então, todo mundo convidado, ó. No objetivo da microbiota em direção à revolução clínica. Esse ano, ó. Veneza é bom também, né? Mas aí o Gilberto vai vir aqui, vocês podiam estar passeando por Veneza e estão aqui dentro, né? Então,
Não. Não sei se eu vou resistir a Veneza, né? Não, é só para mostrar para vocês como está atual, né? Tá? Nós estamos, vocês todos já estão na frente, entenderam? Tá? Vocês estão na frente. Ah, agora eu entendi qual é o jogo. O Joãozinho, tá, explicou, Joãozinho, por que a coisa funciona assim, né? Mas ele, insatisfeito, pergunta, né? O que eu tenho que fazer, né? Tá certo? O que eu tenho que fazer para manter o microbioma saudável? Porque eu tenho estilo de vida, eu não tenho tempo, eu não consigo todo dia estar fazendo suco, né? E é verdade, eu tenho 2 tipos de centrífugo em casa. E realmente é complicado fazer, nunca tem tempo. E você come na rua, o que eu vou fazer? Ou seja, como que um cidadão comum resolve o problema sem ter que virar um vegano, tá? Ou um vegetariano. Olha aqui, outro trabalho científico. 2020, aqui, ó, saiu agora, né? Tá? Legumes e legumes fermentados versus doenças de estilo de vida. No século XXI, podem ser observadas epidemias de doença do estilo de vida. São distúrbios resultantes, principalmente de um estilo de vida sedentária, de uma alimentação pouco saudável. Tá? No entanto, existem produtos alimentares específicos que se destacam pelo seu efeito pleiotrópico, ou seja, geral, de promoção da saúde. Esses são os produtos? Danada, chegou! Você, entendeu? Outra parte do trabalho. Segundo a International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, ou seja, a Associação Internacional de Estudo dos Probióticos e Prebióticos, que são os nutrientes os alimentos fermentados podem beneficiar a saúde através da alteração nutritiva dos ingredientes, modulação do sistema imunológico, presença de produtos bioativos dentro que afetam a função intestinal e sistêmica. Tá? E modulação da microbiota intestinal. Então, não é só modulação, tem tudo aquilo antes, né? Nós estamos destacando a modulação, tá? O efeito probiótico, o que é o probiótico? Biovida, ele alimenta as bactérias boas, tá? Os alimentos da microbiota boa. Dos produtos fermentados foi alcançado apesar da baixa viabilidade dos Isso aqui eu vou explicar para vocês. O produto, né, o efeito do produto probiótico, do fermentado, foi alcançado apesar da baixa viabilidade. Sabe o que quer dizer baixa viabilidade, né? A situação está caótica, tem pouquinho, a situação está horrível. Apesar da baixa viabilidade dos micro-organismos no trato intestinal. Então, por mais que esteja ruim a microbiota saudável, por pior que seja, o fermentado consegue atuar. Isso é um poder de fogo absurdo. Tá? Os legumes fermentados, só em parênteses, foi feito só com hortaliça e legume, né? Os Zenco são 80 produtos, tem tudo, entendeu? Então, nós estamos dando bala 22, né? E o Zenco isso aí é outro jogo, entendeu? Isso aqui entendeu? Tá bom. É sabe aquele 15º produto que vai aparecer depois lá, que o Gilberto falou? Esse é aquele. Imagina o Zenco, né? São caracterizados pelo seu efeito pleiotrópico, ou seja, são benéficas sobre os genes, tá? Das bactérias. Na saúde, como potencial probiótico e antioxidante. Lembra que o Gilberto falou que teve o Noni, que faturou 1 bilhão, porque era só antioxidante. Então, se o Noni, que faturou 1 bilhão, porque era um suco de uma fruta antioxidante, nós estamos falando disso aqui. Então, realmente, não dá nem... Né, coitado do Noni, não dá nem para conversar. Tá?
Aqui alguns trabalhos que eles fizeram. A influência dos vegetais fermentados na prevalência, ou seja, sobre as doenças relacionadas ao estilo de vida. Potencial ação anti... Deixa eu ler ali, que eu não estou conseguindo ler aqui. Não sei se está fora de foco. Ação anti-aterosclerótica, ou seja, contra a aterosclerose. Tá? Redução dos marcadores do risco cardiovascular. Diminuição de apetite, ingestão total de energia e peso corporal. Claro, você tem as bactérias normais, a digestão é mais completa, começa a ter menos processo, você perde peso. Obesidade é processo inflamatório crônico de baixo grau. Obesidade é inflamação crônica de baixo grau. Eu faço dieta, eu não como. Inflamação crônica de baixo grau. Redução da pressão arterial, redução da gordura visceral. Tá? Então, você vê. Outro trabalho, alimentos fermentados, saúde e microbiota. Os benefícios para a saúde dos alimentos fermentados têm sido intensamente investigados. Tá? Uma vez ingeridos, nutrientes e micro-organismos de alimentos fermentados, né, podem sobreviver para interagir com o microbioma intestinal. Então, fermentar de novo. Que pode ser corrigido no nível de espécie e cepa metagenômica. Ou seja, ele corrige totalmente a genética, exceto e corrige tudo. Fermentado é tudo de bom. E, de novo, estamos falando de parciais, né? Não do Zenco, né? Que aí o poder é muito maior. Tá? Opa! Essa revisão mostra claramente que os alimentos fermentados podem afetar o microbioma intestinal a curto e longo prazo e devem ser considerados como um elemento importante da dieta humana pela capacidade desses alimentos de impactar o microbioma intestinal. Então, qual é a conclusão do trabalho? Que nós temos que considerar como um elemento essencial da dieta. Então, o que nós estamos fazendo? Né? Parece que, eu acho que o Gilberto contratou esses caras para fazer o trabalho para nós. Né? Parece, não parece? 2022 o trabalho. Então, conclusão. Desculpe ter colocado muita coisa técnica, né? Mas é porque o meu objetivo foi fundamentar vocês, entendeu? Que vocês estão update, né? Quer dizer, vocês estão em cima do laço, né? Então, 2023 os trabalhos, tá? Então, qual é a conclusão? O impacto dos alimentos fermentados na microbiota intestinal foram bem determinados. Os alimentos fermentados interagem corrigindo o microbioma intestinal. Os fermentados afetam positivamente o microbioma intestinal a curto e longo prazo e devem ser considerados como elemento importante na dieta humana. Tá bom? Ou seja, a pergunta muda. O intestino é a chave da saúde ou os fermentados são a chave da saúde? Obrigado, pessoal. Doutor José Irineu!